Olá, meninos! Olá, meninas! Eu sou a professora Adelita. Como vocês sabem, sou professora de Ciências e Biologia e venho falar com vocês sobre um assunto que, a partir desse segundo bimestre, passa a ser novo, que é sobre genética e hereditariedade. Por se tratar de um conteúdo um pouco extenso, nós dividiremos ele em mais de uma parte, no qual a primeira irá tratar dos conceitos básicos. Vamos lá, então? Para participar e acompanhar melhor a nossa aula, você irá precisar do seu caderno do aluno de Biologia para a segunda série do ensino médio, no volume 2, a partir da página 49. Então, vem comigo! Mas como você definiria a genética? A genética nada mais é do que uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade, ou herança biológica, como você prefere dizer. Resumindo tudo isso, é a forma como os organismos transmitem as suas características aos seus descendentes. Mas para estudarmos melhor as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações, é muito importante que façamos uma relação da genética com outras áreas do conhecimento da biologia, como, por exemplo, a biologia molecular, a ecologia ou até mesmo a área da evolução. Conheça agora os principais conceitos genéticos e entenda sobre cada um deles. Primeiro, uma célula haploide. O que seria? Uma célula haploide possui apenas um conjunto de 23 cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos de uma espécie. Segundo, uma célula diploide, que são aquelas que possuem dois conjuntos de 23 cromossomos, como é o caso do zigoto, bem como das outras células corporais, que possuem um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai. São células diploides, os neurônios, as células da epiderme, dos ossos, entre outras muitas que nós temos. Vejamos um pouco sobre os cromossomos, que nada mais são que sequências da molécula de DNA em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos como a adenina, a citosina, a timina e a guanina, representados na imagem ao lado. Os cromossomos são encontrados no núcleo da célula, que na espécie humana existem 46 cromossomos nas células diploides e 23 cromossomos nos gametas, que são células haploides. Quando falamos em cromossomos homólogos, devemos saber que cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certa característica organizados na mesma sequência em cada um deles. Mas quem são os genes? Os genes são esses fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por codificar informações
que irão determinar a produção de proteínas, as quais atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Já os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter, como, por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o formato de um nariz de uma pessoa. Você já ouviu falar em seres homozigotos? Pois bem, são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos, os quais conhecemos por azão-azão ou azinho-azinho. Já os seres heterozigotos são aqueles que se caracterizam por apresentarem genes alelos distintos ou diferentes. É o caso do azão-azinho. Mas e um gene ou caráter dominante? Quando um indivíduo heterozigótico possui um gene alelo dominante, ele se expressa determinando uma certa característica que vai se sobressair à outra. Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas. E os genes ou caráter recessivo? Quando esse gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo, os quais são representados por letras minúsculas. Você já ouviu falar em genótipo? Se não, veja lá o que ele significa. É o conjunto das informações contida nos genes. Desse modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Ele representa a constituição genética de um indivíduo. Já o fenótipo é a expressão desses genes, ou seja, é como ele se manifesta no indivíduo através daquilo que é apresentável. É o conjunto das características que vemos nos seres vivos, como a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor dos cabelos ou até o formato do nariz que eu havia falado para vocês. Quantos conceitos você já aprendeu, não é mesmo? Pois para finalizar a aula de hoje, eu irei falar de apenas mais um, que é a herança ligada ao sexo. É quando os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Desse modo, é o gameta masculino que determina o sexo dos filhos. Agora, como sempre, eu quero lhe deixar uma mensagem para que você possa refletir e, quem sabe, mudar a forma de olhar as pessoas que estão ao seu lado. A hereditariedade nos torna parentes, mas só o amor é capaz de nos tornar irmãos. Quero agradecer a participação e a paciência de todos, me desculpar se houve alguma falha e dizer que eu espero vocês na próxima aula. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus. Tchau!